Beleza, vamos continuar aqui. Então, ó, calor específico agora. Calor específico é a quantidade de energia necessária para que 1 grama de matéria varie 1 grau Celsius. Então, calor específico, sempre que falar calor específico é 1 grama de matéria, 1 grau Celsius. 1 grama, 1 grau Celsius. E tem aqui uma fórmula bonitinha que é exatamente o que a gente acabou de falar. O calor específico é a quantidade de energia para que um corpo varie 1 grau Celsius. Como a maioria dos enunciados dos exercícios pedem justamente essa energia, então a gente não precisa ficar pensando nisso. A gente tem até um jeito lindo de falar que é o que macete. A quantidade de energia é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Como tudo nessa vida, se calor específico é específico, não tem como decorar de todo mundo. Então o enunciado vai te dar essa informação. Quando ele não der, que ele vai estar pedindo ele, ok? Então, calor específico, que macete. Capacidade térmica agora. Você vai ver, ó, capacidade térmica, ao invés de ser 1 grama, 1 grau Celsius é o corpo todo. Ou seja, o corpo, 1 grau Celsius. Nisso, espera lá então. Então, calor específico é um pedacinho, quando eu estou falando de um material X. Exato, então se eu estou falando de água, é 1 grama de água. De arroz, 1 grama de arroz. De papel, 1 grama de papel. Agora, de capacidade térmica, eu já estou falando dele inteiro. Inteiro, inteiro. Se eu for colocar aqui exemplos, só para poder ficar legal, deixa eu voltar aqui, pegar aqui a letrinha. Por exemplo, ó, eu quero saber quanto de energia eu preciso para 100 gramas de água. Deixa eu multiplicar aqui. O calor específico da água é 1. O enunciado vai dar. Quanto de energia eu vou produzir se 100 gramas de água aumentarem 10 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi 10 graus. Quanto vai dar isso aqui? Eu sei que, deixa eu colocar até aqui para ficar lindo, 10 graus Celsius. 100 vezes 1, 100 vezes 10, 1000. Então, ó, se eu tiver 100 gramas de água, para variar 100 graus Celsius, perdão, 10 graus Celsius, eu ia produzir 1000 calorias. Então, aqui eu estou falando de 1 grama de matéria. Só multipliquei por 100 porque era o total que eu tinha. Capacidade térmica não. Agora eu vou levar em consideração o corpo todo. Quando eu falo o corpo todo, você vai ver, ó, que é a quantidade de energia para variar a temperatura. Só que a gente não acabou de descobrir como que acha o que. Olha aqui em cima. A gente não acabou de achar que o que é que macete. Então, se eu for colocar o que macete aqui, olha que legal. Cancela a variação de temperatura. Então, o calor, a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico do corpo. Fácil. Essa observação aqui, eu já vou falar. Eu vou falar depois mais pra frente de novo. Nossa, ficou parecendo vídeo de YouTube, né? Ó, se inscreve no canal. Brincadeira. Mas já anota aí para não esquecer. Então, só retomando. Calor específico, 1 grama, 1 grau Celsius. Capacidade térmica, corpo, 1 grau Celsius. E potência. Nossa, falou de potência, fudeu. Não, potência não é tipo o quão forte é algo. Então é o quanto de energia produz por quanto tempo. Quanto de energia por quanto tempo. Ah, e a energia cinética. Então, energia cinética por tempo. Ah, é potência elétrica. De elétrica por tempo. Potência mecânica. Energia mecânica por tempo. A gente está falando de calor, calorimetria aqui, ó, capacidade térmica e calor específico. Então, a nossa potência é energia calórica por tempo. Igualzinho. Fácil. Aqui agora na apostila é só a tabelinha e o exercício, mais a tabelinha e o exercício. Mas é a mesma coisa que está lá no caderno. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. Lendo lá o enunciado, a gente anota os valores e sabe que eu tenho 2,5 gramas de castanha do caju, 350 de água e que eu só aproveito 50% da reação. E a minha temperatura inicial é de 20 graus Celsius. É tudo que está escrito aqui, ó. Se você ler, você vai anotando, ó, parte a parte, ok? A minha pergunta foi
qual é a temperatura final da água nesse processo. Beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é qual o valor da tabela que eu preciso usar. A gente não está falando de calorimetria, então a gente vai falar de calor, ou seja, o valor energético. Esse K aqui que está grifado é só para lembrar que K é de quilo, então 70 quilocalorias. 1 quilo não são 1000 gramas, então 70 quilocalorias são 70 mil calorias. Só para fazer aqui a nossa regrinha de 3, ó. Então, se na tabela fala aqui, ó, portanto isso daqui, ela é para 10 gramas de castanha. A gente não tem 10 gramas, eu sei que 10 gramas é 70 mil. Eu tenho 2,5 gramas e X. Então isso aqui nada mais é que uma regra de 3. Eu tô vendo que é a regra de 3, então, ó, eu vou achar que o X é 17.500. Só que aí entra a coisa mais importante. Lembrar que o exercício falou que só aproveitou 50%. Ou seja, só rendeu metade. Então de 17 mil, na verdade, só produziu 8.750. Beleza, a gente já achou qual foi o calor, ou seja, a quantidade de energia nesse processo. Não é calor específico, então é que macete. Que macete, então, ó, eu tenho o calor que a gente acabou de descobrir, a massa que ele falou no exercício, ó, 350 gramas. O calor específico da água, ele também falou no exercício, ó, então é igual eu falei, ó, ele sempre vai passar as informações pra gente. E eu quero saber a variação de temperatura. Só substituindo aqui os valores, então, eu vou achar que a variação de temperatura foi 25 graus. Mas calma, a pergunta não foi essa. Foi qual a temperatura final. Ou seja, se variou 25 graus, a temperatura final vai ser quanto que estava no começo, quanto variou. Então, se aumentou 25, estava 20, a temperatura final é 45 graus, alternativa C. Beleza? Vou fazer aqui a segunda. A segunda, ó, a mesma coisinha. Eu vou pegar aqui, ó, tem um texto assim para te explicar como que funciona, mas é importante tomar cuidado para não se confundir nele. Vou pegar aqui só as partes que importam pra gente, tá? Mas sempre leia ele pelo menos uma vez. Vamos lá. Os efeitos, ó, vou ler tudo, vai. A telefonia celular utiliza a radiação eletromagnética na faixa de radiofrequência para comunicações. Embora não ionizantes, essas radiações podem causar danos aos tecidos biológicos através do calor que transmite. A taxa de absorção específica mede na qual os tecidos biológicos absorvem energia quando expostos às radiofrequências, e é medida em watt por quilograma. Isso aqui é legal só para você saber que é watt por quilograma, então a gente está falando de quilo agora. A Anatel tem um limite, estabeleceu um limite de 2 watts por quilograma para absorção pelas regiões da cabeça e tronco humano. Os efeitos nos diferentes tecidos são medidos em laboratórios. Por exemplo, uma amostra de tecido de olho humano exposta por 6 minutos a uma radiação de 950 MHz emitida por um telefone celular resultou em 1,5. Considerando o calor específico desse tecido, ó, de novo, ele deu uma informação pra gente. Por que ele deu em joule por quilo? Porque aqui está falando que é por quilo. Sua temperatura em graus Celsius aumentou, X. Então, bora lá. O tempo ele falou que é 6 minutos. A potência exposta, ele falou que é 1,5 watt por quilograma. E o calor específico, 3.600 joules por quilograma. Ó, isso aqui é muito importante. A fórmula não falou que é por quilograma. Então eu sei que esses valores é a cada 1 quilo. Como ele não falou massa, posso considerar 1. Lembra lá na nossa amiguinha potência? Então a potência exposta é a quantidade de energia pelo tempo. No caso não é energia calórica. Então é o que macete. De novo, olha aqui. Então que macete pelo tempo. Eu já tenho o tempo, ó. Vamos lá, potência 1,5. Já passou pra gente, ó. A massa é 1, porque é 1 kg. 3.600 é o calor específico que ele passou. E aqui é a temperatura que eu quero achar. O tempo está em minutos. Perdão, 6 minutos. Multipliquei por 60 para achar em segundos. Vou resolver aqui, que lindão.
Eu vou achar que a variação de temperatura foi então 0,15 graus Celsius, ou alternativa B. Fácil, não?